do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com cada um. Vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho conforme escreveu Marcos. Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. O jovem rico. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondeu isso: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ó Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido é teu santo nome, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Queremos aqui, meu Deus, aprender algo de ti nessa noite e que a tua palavra fale aos nossos corações. Encha-nos, ó Deus, do teu Espírito, com o poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Estamos diante de uma palavra a qual Jesus não condena a riqueza, mas condena a avareza. Ele condena o coração aprisionado naquilo que é material. Estamos vivendo um tempo de muitas carências e um tempo de muito materialismo. Como a evangelista Zenite bem lembrou nessa noite, já não se fala mais em salvação, já não se fala mais em arrependimento do pecado, já não se fala mais que a igreja será arrebatada, será tirada da terra. E as pessoas hoje vivem uma grande ilusão de um falso evangelho, de um evangelho que agrada aos ouvidos, mas não aperfeiçoa o espírito para voltar para Deus. De um evangelho que enche os ouvidos, que agrada os ouvidos, mas não transforma a vida. O cristianismo, ele não nasceu como religião, ele nasceu como modo de vida. Diferente de todas as outras práticas religiosas, o cristianismo é um modelo de vida. E esse modelo de vida deve ser pautado em seguir os ensinamentos de Jesus e viver aquilo que Jesus viveu. O cristianismo ele não se baseia em rituais, em lugares sagrados, em elementos sagrados. O cristianismo ele tem como base a fé, puramente a fé. E é isso que nos leva à presença do Senhor. É crer, é confiar, é acreditar. E nessa leitura que nós fizemos, que se encontra nos 3 evangelhos sinóticos, ou seja, os 3 evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, em que um jovem, possuidor de grande fortuna, chega até Jesus, desejoso pela salvação, mas ele tinha muito mais prazer na riqueza
tinha muito mais satisfação nas coisas materiais do que mesmo nas coisas eternas. Aquilo que é eterno nós não conseguimos descrever, nós não conseguimos imaginar. E o próprio apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, ele dá um destaque a isso. Olhos humanos não viram, nem a mente humana pode contemplar o que o Senhor tem reservado para aqueles que creem, para aqueles que servem, para aqueles que vivem o Evangelho, para aqueles que se propõem a viver essa fé. E hoje nós estamos vivendo um período de muitas carências. As pessoas têm bens, têm posses, as pessoas têm empregos, têm salários bons, as pessoas têm suas fontes de renda, alguns mais, alguns menos, mas todos estão vivendo, graças a Deus. Estamos num país abençoado, onde todos podem sobreviver. Um país solidário, onde quando alguém está em situação difícil, os outros socorrem, auxiliem. Mas nós estamos vivendo uma geração carente. E quando Jesus falou com esse jovem, o jovem tinha riquezas, ele tinha bens, ele tinha propriedades, mas ele tinha um vazio dentro dele que o dinheiro não compra, que os bens não preenchem, que a tua vida não consome. E esse vazio que esse jovem tinha é um vazio que toda alma tem e só se completa com a presença do Senhor. Esse vazio só se completa quando nos tornamos adoradores do Senhor. Pode comprar o que for, pode possuir o que for, pode ficar famoso, famosa como for, pode acumular os bens que puder, mas se não tiver a presença do Senhor, permanecerá vazio. E aquele jovem, ele tinha um vazio dentro dele, e ele sabia que esse vazio seria completado com a glória do Senhor. Mas ele foi desafiado, não porque a riqueza seja má. A riqueza adquirida honestamente não é má, mas o problema é a soberba, é o coração fixado nos bens. O problema é a pessoa entregue as suas propriedades, aquilo que possui. Quantas e quantas pessoas eu conheço que têm uma vida farta, têm muitos bens, conseguiram construir ao longo da vida, até de forma honesta. E essas pessoas não conseguem usufruir do que acumularam por causa de uma vida de ganância. Porque não conseguem se afastar daquilo que é material nem para o próprio descanso, nem para o seu próprio usufruto. Quantas e quantas vezes já vimos pessoas, donos de grandes empreendimentos, que de repente infarta, de repente morre, e valeu o quê? Adiantou o quê? Dedicar noites e noites, dias e dias, semanas a semanas. Às vezes não tinha repouso, não tinha descanso. A mente não parava porque era voltada para aquilo. E quando morre, fica para um espólio jurídico, para uma disputa familiar. E muitas vezes quem nada fez, quem nada contribuiu, acaba tomando posses, acaba assumindo o controle disso que foi construído às custas da própria vida, digamos assim. E era sobre isso que Jesus falava com aquele jovem. Não que a riqueza pudesse ser um impedimento, mas um coração voltado àquilo que é material. E hoje nós estamos vendo em nosso Brasil um cristianismo materialista. Um cristianismo que não chama o pecador para o arrependimento. Um cristianismo que não fala que haverá um
fim para todas as coisas. Um cristianismo que não chama para arrepender-te e voltar-te para o seu Senhor. Um cristianismo que não fala, prepara-te porque a igreja será tirada da terra e virá uma calamidade jamais vista. Porque o que controla essa terra é a presença da igreja e a presença do Espírito Santo. Tirando a igreja, tirando o Espírito Santo dessa terra, ela fica caótica. Ela fica em estágio intolerável. As pessoas não nos compreendem, as pessoas nos criticam, as pessoas falam mal do cristianismo, falam mal do Evangelho de Jesus. De todas as formas, somos maltratados, às vezes até em família, entre amigos, por causa da fé que confessamos. Mas o que ainda mantém o equilíbrio dessa terra, o que ainda mantém alguma forma de controle nessa terra, é a presença da igreja, porque enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo estará com ela. Louvado seja Deus. E tem muitas pessoas que não pensam na eternidade. Vive hoje como se fosse hoje. Vive o amanhã como se fosse mais um dia. E pouco pensa no que será depois da morte. Esse é o grande questionamento das filosofias. Estamos fazendo um seminário de formação de liderança e fizemos aí um estudo recente sobre isso. Todas as filosofias partem de um princípio: quem somos, de onde viemos e para onde vamos. É a dúvida do ser humano. Quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou? São questões que ninguém consegue responder, que ninguém consegue entender. Mas a Bíblia é clara, e hoje, aqui nessa noite, nós ouvimos aqui que ao homem compete morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. E que a nossa alma precisa estar preparada para o Senhor. Porque quando morrermos, na nossa morte já estará estabelecido o nosso julgamento. E o nosso julgamento não será por bondade, por boas ações. Porque por mais bonzinho que alguém seja, por mais caridoso que alguém seja, os seus pecados são maiores do que a sua bondade. Os seus pecados são maiores do que as suas caridades. Os teus pecados são maiores do que os teus auxílios. E só há uma forma de purificarmos os nossos pecados. É através do sangue de Jesus. Aquele sangue que foi derramado na cruz. Aquele sangue que purifica todo mal, todo pecado, toda culpa. E nos faz santo e nos faz limpo. Louvado seja Deus. E a geração de hoje é uma geração que tem de tudo. Tanto que os filhos dessa geração, que é chamada geração Z, não estão nem aí para trabalho, nem para comprar nada, porque descobriram que são herdeiros dos pais. Estão contando os dias e as horas para a morte dos pais, para assumir o que os pais constituíram. É uma geração completamente fria, que não se preocupa nem com o seu próprio futuro. Estão escorados nisso. Uma geração sem amor. E nós estamos vendo isso refletido dentro dos lares. Marido não ama mais esposa. As esposas já não amam mais os maridos. Pais e filhos já não se amam mais, se toleram, se suportam. A ponto de um matar o outro, de um ferir o outro. Já não existe mais um amor fraternal. Já não dá mais para saber quem é amigo. Já não dá mais para saber em quem devemos confiar, em quem devemos
depositar a nossa confiança. Por isso nós precisamos nos voltar para o Senhor. Por isso nós precisamos nos curvar diante do Senhor. Porque a nossa vida só faz algum sentido se a nossa esperança estiver naquilo que é eterno. O ser humano é muito perfeito. A máquina humana é um grande mistério. E Deus não faria um corpo tão perfeito, que funciona tão harmônico, se fosse para morrer tão cedo e não ter mais nada. Se você fizer algum estudo, alguma pesquisa sobre anatomia humana, você vai ver como o corpo humano é cheio de detalhes e como é perfeito no funcionamento. O coração, o rim, fígado, estômago, intestino, pulmão, o sangue correndo pelas veias. É uma harmonia, um conjunto de coisas muito perfeito. Seria muito detalhe, seria muita perfeição para viver, morrer e acabar por aí. Há uma promessa de ressurreição. Há uma promessa que os mortos um dia voltarão a viver. Há uma promessa de que aqueles que creem no Senhor Jesus, nem a morte os detém, porque serão ressuscitados para uma vida eterna de paz, sem a presença do mal, sem a presença do pecado, sem a presença de Satanás, que será aprisionado. Hoje nós estamos vivendo uma fase de provação. Nós estamos vivendo uma fase em que temos que provar para Deus que o amamos, que obedecemos e que somos tementes a Ele. Ouça, se você tivesse que pegar uma pessoa aí na cidade e levar essa pessoa para dentro da sua casa, para morar lá, para compartilhar a tua casa. Uma coisa é você pegar uma criancinha na creche, abandonada, adotar e criar. Você vai criar do seu jeito. Outra coisa é você pegar uma pessoa já consciente, já vivida, e levar essa pessoa para dentro da sua casa para morar lá. Você simplesmente pegaria aleatoriamente qualquer pessoa na rua e levaria para sua casa para morar lá, para compartilhar contigo a tua casa? Você faria alguns testes com essa pessoa. Você ia observar essa pessoa por perto. Você ia pesquisar sobre essa pessoa. Você ia querer saber alguns detalhes da vida dessa pessoa para saber se dava para confiar em levar ela para a tua casa. O que eu quero que você compreenda com isso? A nossa vida aqui na terra é isso. O Senhor está observando cada um de nós para saber quem é digno de entrar no santo lugar. Ele está nos observando para saber se merecemos entrar no santo lugar. E lá no Salmo 24, o salmista fala sobre isso. Senhor, quem entrará em teu santuário? Quem vai habitar no santo lugar? E a resposta é: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não fala dolosamente, nem jura dolosamente, nem entrega sua alma à falsidade. Esses habitarão no santo lugar. Ou seja, estamos sendo observados todos os dias. E se você estivesse observando uma pessoa para levar para a tua
tua casa, para morar na tua casa e compartilhar de tudo que você tem, inclusive da sua própria vida, você ia ficar observando. E os inimigos que seriam contra isso, e ele está futricando para te colocar dúvida. Vamos dizer uma fase de namoro. 2 jovens, rapaz, uma moça se conhece, começa a namorar, e aí começa a pensar em casar, começa a fazer planos. Aí vem os invejosos e começa, vai não. Esse aí, você vai ser meu marido. Essa aí, não, essa aí vai ser tua esposa. Começa a colocar dúvida. É o que Satanás faz hoje. Ele chega diante de Deus e coloca a nossa credibilidade em fogo. Ele nos acusa. Ele tenta nos envergonhar. Ele tenta gerar em Deus uma desconfiança ao nosso respeito, para tirar o grande privilégio de uma vida eterna, para tirar o grande privilégio de viver eternamente. E é isso que é a nossa vida hoje. A nossa vida hoje é um caminhar de experiências, a qual todos os dias temos que lutar contra o pecado. E todos os dias vamos perder para o pecado. Uma cobiça, uma palavra torta, um julgamento a respeito de alguém, uma ganância, uma vaidade. Antes de vir para o culto, eu cometi um pecado. O pecado da glutonaria, comi demais. Tive que parar ali, comprar um gás para ajudar a digestão. É um pecado. Por mais simples que seja, isso prova que todos os dias pecamos. Nos pequenos pecados, nos grandes pecados, tudo é uma ofensa a Deus. Tudo é uma ofensa a Deus. Louvado seja Deus. E isso mostra a nossa fragilidade humana, a nossa incapacidade de não conseguir controlar aquilo que está na mesa, do ponto de errar a dose e comer demais. O pecado da glutonaria, comer demais. Se não conseguirmos controlar a boca na quantidade certa de alimento, também não controlaremos outras partes do nosso corpo, se não for misericórdia do Senhor. Se não for pela graça do Senhor. Se não for um mover especial sobre nossas vidas. Louvado seja Deus. Além da falta de amor, estamos vivendo um tempo de falta de paz. Ninguém mais tem sossego. Já não dá para confiar em próprios parentes. Já não dá para. Os pais já não podem confiar nos filhos. E não é só a Suzana Richthofen, não. Tem muitas outras também. Que os pais não conseguem dormir em paz porque temem. Porque temem. Filhos que também não têm paz porque já não confiam nos seus pais. Pessoas que não têm paz porque a cidade está violenta, o mundo está violento, o país está violento. Só se fala em guerra, só se fala em violência urbana, só se fala em violência dentro da família. A nossa verdadeira paz só vem do Senhor. E é isso que ninguém consegue entender de um cristão. É como o cristão pode viver em paz mesmo em momentos de angústia e tribulação. Porque o cristão, se Deus curar, amém. Se não curar, no dia da ressurreição, o corpo será glorificado. O evangelista Zemite, que fraturou a bacia, emendou, mas ficou mancando. Pouco importa, porque no dia da ressurreição,
não será mais esse corpo, será um corpo glorificado. Se não doer e se dá para andar, já está bom. Porque um dia será reposto, será um corpo glorificado. Algumas pessoas não são contentes com o nariz, com o cabelo, com isso, com aquilo. Quem é cacheado alisa, quem é liso coloca cacho. Um dia teremos um corpo que não vai precisar de remédio nenhum, que não vai precisar de mudança nenhuma, que nós poderemos olhar, se é que lá no espelho, olhar e falar: que perfeição, que perfeição. E no mar e no Lohane, lá na eternidade, terá outra ocupação. Eles trabalham com beleza, trabalham com estética. Na eternidade eles vão ter que ter uma outra profissão do Rei eterno. Porque os corpos que ressuscitarão serão perfeitos. Louvado seja Deus. E é isso que dá paz ao cristão, é saber que hoje podemos estar numa luta para sobreviver. O salário pode não ser suficiente por mês. Esse mês compra tudo. Às vezes não consegue nem pagar tudo. Um outro mês melhora, mas repente melhora, mas depois vem outros percalços. Mas o que dá paz ao cristão é saber que na eternidade ele não vai depender disso. Porque o Senhor sustentará cada um. A árvore da vida que estava no Éden está lá. Aonde poderemos alimentar e viver para sempre, sem doença, sem enfermidade, sem qualquer dor, sem qualquer dúvida. Louvado seja Deus. O que traz paz ao cristão é saber que, se morrer, ele vai ressuscitar para a glória. Nem a morte entristece o cristão. Me lembrei agora quando eu me converti, nos primeiros meses de convertido, fiquei sabendo que tinha morrido um pastor há pouco tempo, eu não era ainda parte, mas eu ouvia as pessoas falando que foi uma grande festa. Foi um avivamento, era gente falando em língua, era gente sendo arrebatada, era gente cantando louvores. Porque o homem era tão espiritual que todos ali sentiam a glória. Aleluia. É como Eliseu, que foi sepultado, a carne se decompôs, ficou só os ossos. Certa vez cavaram lá para enterrar outro e chegou no moçado. Já tinha alguém enterrado aqui. Precisou enterrar ele, então não tem que enterrar. Jogou quando o corpo tocou nos ossos, ressuscitou. A unção do profeta era tanto que até os ossos, depois de decompôs o corpo, ainda tinha unção. Aleluia. E é isso que traz paz ao cristão, é saber que nem a morte o detém. Sentiremos aquela dor da saudade, aquela dor da partida repetida, aquela dor de falar assim: nunca mais eu vou falar com essa pessoa, vou ouvir essa pessoa, nunca mais vou poder dar um abraço nessa pessoa. Dói. Mas o que traz paz para o cristão é saber: um dia haverá ressurreição para aqueles que creem no Senhor Jesus. Um dia haverá ressurreição para aqueles que estão em Cristo. E essa é a nossa verdadeira esperança. A nossa esperança não está em melhorar o salário. A nossa esperança não está em ser contemplado aí no Minha Casa Minha Vida. A nossa esperança não está em comprar isso, comprar aquilo. A nossa esperança não está em fazer uma reserva no banco para a nossa velhice, porque a aposentadoria costuma não ser o suficiente. Não, a nossa esperança está
haverá ressurreição e haverá vida eterna. E é isso que intriga as outras religiões. É isso que perturba aqueles que não conseguem compreender o Evangelho. O que traz alegria para esse povo? O que faz com que esse povo se alegre? Que abra mão de certos prazeres para estar no culto, para estar numa celebração. Louvado seja Deus. É a esperança de uma vida eterna. É uma esperança de algo maior. É a esperança de algo grandioso. E só o Senhor pode fazer. E aquele jovem, ele não compreendeu isso. Porque ele estava preso às coisas materiais. Ele estava preso àquilo que ele tinha. E a felicidade dele, a esperança dele, era aquelas posses. Ele não confiou no Senhor. Porque o Filho do Homem não tinha onde declinar sua cabeça. Não tinha um travesseiro para dormir. Aleluia. Viveu caminhando de um lugar para outro. Dormia aonde a noite chegava. Comia aonde tinha. Quando foi celebrar a Páscoa, foi numa casa emprestada. Quando foi julgado e condenado, foi no lugar de outro, Barrabás. Quando carregou a cruz, não era dele, era do Barrabás. Quando foi sepultado, não foi no túmulo dele, foi no túmulo emprestado. E aquele jovem rico pensou: como que eu vou abrir mão das minhas costas? Por isso, porque ele pensou naquilo que era presente, naquilo que era momentâneo. Ele estava preso à soberba, ele estava preso à ganância e não pensou na vida eterna. E quantos hoje estão presos à ganância, estão presos à soberba e não conseguem viver, não conseguem vislumbrar a vida eterna, não conseguem enxergar o que o Senhor tem reservado para os seus. Não consegue compreender o que o Senhor tem guardado para os seus. E nessa noite eu te chamo para relembrar isso. Nessa noite eu te convido a refletir sobre isso. Aonde está empregado as suas forças, as suas vontades, as suas paixões? Tudo passa. Tudo passa. Até o dia mau, ele passa. Tudo tem um fim, e o fim vem pelos quatro cantos da terra. O que precisamos é pensar. O ser humano é perfeito demais para viver só esse momento. No entanto, é pecador demais para merecer uma vida eterna. Por isso precisamos de Jesus. Precisamos da misericórdia do Senhor Jesus. Precisamos daquele sacrifício do madeiro. Precisamos daquele sangue que foi derramado. E é isso que vai garantir a nossa ressurreição. É isso que vai garantir a nossa vida eterna. É isso que vai garantir que no dia do arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo subirão primeiro, depois os vivos também serão transformados. É isso que garantirá um corpo glorificado, que não mais vai adoecer, que não mais vai sofrer, mas um corpo que viverá eternamente. Porque o Senhor nos fez para viver eternamente. E depois do julgamento de todas as coisas, a terra será devorada por fogo e será recomposta. E ao ser recomposta, voltará em sua posição original, como era no Éden. E todos aqueles que foram salvos em todas as gerações, ressuscitados com Cristo, quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, e ressuscitados na era da igreja, no dia do arrebatamento, e
durante a tribulação, o milênio, no dia do juízo final, os que estiverem vivos na fé em Cristo, que foram salvos pela promessa e que foram salvos pelo sangue, habitarão a terra recomposta. Viverão para sempre numa terra paraíso, sem a presença do mal, sem a presença de Satanás e dos demônios, sem a presença do pecado. E haverá paz. E é isso que transcende todo entendimento. É isso que faz com que as pessoas não consigam crer, não consigam afirmar. Que privilégios temporários, que privilégios terrenos. E nessa noite, diante da palavra que foi anunciada, renuncia-te a ti mesmo, tome tua cruz e ande, siga Jesus. Se tiver que abrir mão de coisas, amizades, pessoas, porque valerá a pena. Se tiver que abrir mão de bens, alguma coisa que te prende, haverá recompensa. Mas viva para você. Se entregue ao Senhor. Tenha a sua comunhão com o Senhor como prioridade. Louvado seja o santo do Senhor. Eu te convido para ficar com Deus, para que possamos orar, agradecendo ao Senhor.